Meu ancião Éder. Meu ancião Wirley, tudo bem? Tudo bem, amigo? E você? Exatamente. Que bom. Estamos aqui. Mais um Pode Bairro. Mais um episódio. Isso aí, cara. Gravando. Estamos Hoje, aqui. Hoje eu tô meio à frente, vocês viram aí, né? Sempre ele fala, meu ancião. Hoje, meu ancião Éder. Muito bem. E vai ser assim de agora em diante. Calma. Vamos com calma. Vai que eu erro. Mas é assim, é ao vivo. Vocês estão assistindo gravado, mas dificilmente a gente... A gente não tem edição. Então aqui do começo ao fim... E é São raros os momentos que aconteceu um... Corta aí, Pompeu. Foram raros, mas a gente já estava só no comecinho. Só no comecinho. Agora a gente já tá mais craque, né? Agora já tá craque. Vamos lá. Se apresente, meu irmão, porque tem gente que de repente não te conhece. É isso aí. Bom, eu me chamo Wirley, tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa branca, cabelo castanho, uso uma barba também castanha, tem um outro pelinho branco surgindo, já são as preocupações da paternidade. Estou aqui hoje trajado com um all-star branco, uma calça jeans novidade, e uma camisa polo verde com a pontinha da gola e do braço aqui, bordô. É isso aí. Muito bem. E você, meu ancião? Muito bem, estamos aí. Um sapatênis branco, era para ser branco, e aí uma calça jeans preta, uma camisa de linha branco, um homem de 1,73 m, pardo, cabelos grisalhos, estou de óculos e estamos aqui para mais um Pode Bairro. Sim, e hoje na presença de uma convidada... De uma quase doutora. Tá chegando lá já. Quase doutora. Agora que o pessoal mudou a capa do Pode Bairro, o pessoal já sabe quem é, né? Isso aí. Mas vamos cumprimentar e vamos chamar. Seja bem-vinda, Laila. Doutora Laila, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Wirley? Que bom que você aceitou o nosso convite, está aqui para contar histórias. E eu sei um pedaço, mas não sei tudo. Então, quando a gente não sabe da história toda, a gente faz o quê? Uma perguntinha e chama, né? Chama. Pergunta, e aí, pode? Consegue Posso. vir? Pode. Então vem. A minha agenda tá tranquila, posso? A pergunta já começou por aí. Como é que tá a sua agenda? Liberada. Mas, Laila, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Bairro. Aqui a gente vai só conversar, contar histórias. E eu tenho certeza que você tem muita história para contar para nós. Mas antes disso, se apresente para aquela câmera ali, por favor. Então, eu sou a Laila. Tenho 1,65 m, sou morena, cabelos cacheados, olhos pretos. Hoje eu estou de saia preta e blusa vermelha. E quem é a Laila, né? O Éder tinha pedido para mim comentar um pouquinho sobre quem é a Laila. Essa pergunta então a gente vai começar dela. por isso, porque essa pergunta me atormentou a tarde inteira. Pode ser? Começar por essa? Então já tá bom. a primeira e parte. Então, a Laila é uma pessoa meio que introvertida, né? Eu sou muito séria, sou muito na minha. As pessoas que passam por mim pelos corredores do bairro, às vezes têm um pouco certo de medo, de receio, porque eu tenho uma cara um pouco mais fechada, mas não porque eu sou brava. Algumas pessoas podem pensar o contrário, mas é porque eu sou muito séria mesmo, eu sou muito reservada. Mas, a partir do momento que eu faço amizade e eu conheço as pessoas, eu me torno uma pessoa muito comunicativa, gosto muito de conversar, gosto muito de estar perto dos meus amigos, sou uma pessoa que gosto de cuidar daqueles que são próximos de mim. Eu sou uma pessoa muito atenciosa, muito cuidadosa. Eu sou uma pessoa muito acolhedora também, gosto de receber os meus amigos na minha casa, estar com os meus amigos, estar com os meus. E sou uma pessoa que gosto também muito de estar com a minha família. Então, assim, eu sou uma pessoa muito caseira, não gosto muito de estar saindo, de estar em locais muito cheios. E eu sou essa pessoa que tem a cara de brava, mas que não sou brava. Quase um TCC de quem é a Laila. Quase um TCC de quem é a Laila. E é realmente assim, ela é introvertida, mas depois você começa a fazer amizade e o bom dia sempre vem com um sorriso. Sempre vem com um sorriso. Laila, você tem... Fala do papai, da mamãe, dos irmãos. Conta pra nós, quem? Então, eu sou filha da Cláudia e do Valdir.
Meus pais são membros frequentes atualmente ali da igreja do Taverópolis. E eu tenho mais 3 irmãos, que é a Ana, o Guilherme e o João. Todos nós crescemos na igreja adventista, mas só o João, que quando ele nasceu, minha mãe já era da igreja. Meu pai veio para a igreja depois. Nós não nascemos aqui, nós viemos do Rio de Janeiro para cá. Meu pai é militar e ele foi transferido para cá. Seu Correia. O Seu Correia, todo mundo conhece ele como Seu Correia. E por causa do desbravador, né? Então, quando a gente mudou para cá em 2004, a gente conheceu o Ministério do Desbravador, que a gente não conhecia lá, não tinha tanta proximidade. Então, era só minha mãe que ia na igreja e a gente acompanhava ela. E quando a gente mudou para cá, a gente começou a frequentar o Desbravador, eu e a Ana. E o meu pai começou a acompanhar esse Ministério do Desbravador, acompanhando a gente. E, aos poucos, ele foi se envolvendo na igreja. E, depois de um certo tempo, ele também acabou se batizando. E a gente foi se firmando na igreja, foi crescendo e frequentando. Nós frequentamos por muito tempo a igreja do Silvia Regina, Certo. ali do distrito do Santo Amaro. E a gente foi crescendo dentro da igreja e continuamos crescendo aqui também em Campo Grande. Pelo fato de seu pai ser militar, vocês nasceram tudo na mesma cidade ou cada filho nasceu numa Não, cidade? a gente morou a vida toda em Campos, no Rio de Ah, Janeiro. então vocês são tudo? E depois, em 2004, Do a gente Rio. mudou para Campo Grande. Ah, tá. Então a gente nasceu a lá certidão de e nascimento é de lá. é de lá. E a gente cresceu aqui em Campo Grande. Vocês passaram pelo Silvio Regina e depois foram para alguma outra igreja? A gente passou pelo Silvia Regina, a Aham. infância e a adolescência toda. E aí, depois, a Ana, quando ela fez 18 anos mais ou menos, ela foi para Missão Total, 1 ano em missão. Depois ela voltou e ficou um tempo no Silvia Regina. Eu, depois que eu formei em enfermagem, eu fui para 1 ano em missão também, só que eu fui para a Amazônia. E aí, quando eu voltei, eu fui a primeira a sair do Silvia Regina. Eu fiquei 1 ano no Silvia Regina. E depois, porque eu fiz amizade com o Fernandinho, eu já conheci o Fernando do Ministério Jovem, eu trabalhei 1 ano como distrital dos jovens, já conheci algumas pessoas, e o Fernando era uma das pessoas que eu conhecia, e tinha amizade. E eu recebi o convite para vir ajudar o pessoal do Duque, como enfermeira do clube. E aí eu acabei vindo para o bairro. Então eu fiquei 1 ano lá e 1 ano cá, porque eu era distrital de jovens lá na região do Santo Amaro, e ajudando aqui no Desbravador. Legal. E depois, no ano seguinte, eu vim para cá. Legal. E aí, logo depois, a Ana também saiu. Quando ela voltou da missão, ela também saiu de lá. E aí o João já veio junto com a Ana. E meus pais ainda ficaram por mais um tempo lá. E depois eles também vieram para Pro bairro Ambaí? Não, Pro Taverópolis. para o Taverópolis. A Ana e o Entendi. João foram para o Taverópolis, meus pais para o Taverópolis, e eu vim para o bairro Mambaí. Então, a gente acabou fazendo essa transição. Mas a gente ficou praticamente... o tempo todo que a gente morou aqui foi Silvia Regina, e depois a transição aqui para o distrito do bairro. Entendi. Desbravador é muito forte no sangue da família. Todos. É. Minha mãe também foi um tempo... A gente conhecia aqui da igreja do bairro a Elaine e o Edson. O Edson foi muito amigo do meu pai também na época do Desbravador. E a gente morou um tempo também ali na Vila Militar, e ele sempre convidava a gente para vir, porque aqui era mais próximo. Mas a gente gostava muito da igreja do Silvia Regina. Por ser uma igreja pequena, e a gente sempre se envolveu muito, assim, desde pequeno, na igreja. A gente sempre trabalhou no louvor, no som. Desde muito pequena, a gente sempre ajudava na pregação, ajudava nos cuidados da igreja. Então, nós 4, a gente sempre foi muito envolvido na igreja, desde de muito pequeno. Então, a gente cresceu trabalhando na igreja. Então, a gente nunca se sentiu muito atraído de vir para cá, quando a gente morou aqui próximo da Vila Militar. E, mesmo assim, essa amizade com meu pai com o Edson e dos meus pais com o Edson e com a Elaine foi muito forte. E foi bem na época também que o Duquinho foi formado aqui. Eu não sei se vocês lembram que o Duquinho aqui começou, acho que em 2006, 2007. 2006, porque Foi agora mais está ou menos fazendo 20 isso. anos. Está fazendo 20 anos agora, em 2026. Então, foi mais ou menos nessa época que o Duquinho foi formado aqui. Exatamente. Foi a época que minha mãe também abriu um clube de aventureiros lá no Silvia Regina. Então, foi mais ou menos a época que eles trabalharam bastante no Aventureiros também. Então, assim, a gente sempre foi Trocando muito envolvido, experiências, trocando tudo. experiências e se ajudando. Então, meu pai migrou um pouco do Desbravador para o Aventureiros, com a minha mãe lá no Silvia Regina, Uau. ajudando lá e aqui a montar um clube de aventureiros nas 2 igrejas, se ajudaram bastante. Depois o João ficou um tempo... O João se batizou aqui,
porque ele ficou um tempo aqui no Aventureiros, conheceu o Aldenir, conhece ele, sim. foi aventureiro do Aldenir e da Maísa. Então, assim, a gente sempre teve um pé lá, pé cá de conhecidos, né? Mas a gente sempre frequentou lá no Silva Regina mesmo. Antes de você fazer uma pergunta, para mim não esquecer da minha pergunta, Ah. você falando, você veio, a sua formação acadêmica é Enfermagem. enfermagem. Você já veio do Rio, já formada, não formou Não, aqui, como é que não. foi? Porque eu quero linkar isso daí, já perguntando do seu 1 ano em missão lá na Ah, tá. Amazônia. Eu quero linkar nessa Então, direção. vamos lá. Então, assim, a gente sempre foi muito envolvido nessa coisa da igreja, né? E eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Sempre foi uma escolha. E o Clube de Desbravadores me ajudou a desenvolver esse lado para a área da saúde, esse lado desses cuidados com a saúde, principalmente por causa das especialidades e tudo mais. Então, eu sempre gostei muito disso, de pesquisar e fazer as especialidades para esse lado. Então, eu sabia que eu iria fazer uma faculdade na área da saúde e eu sempre quis... não era fazer enfermagem, não era fazer medicina. Eu sempre quis fazer obstetrícia. Eu sempre quis trabalhar com parto. Sempre foi meu sonho trabalhar com parto. Então, quando a gente veio para cá, quando a gente mudou em 2004, eu tinha 11 anos. Então, eu era criança ainda. Então, isso foi sendo construído ao longo desses anos. Então, teve a questão do Clube de Desbravador, teve a questão de casa, da formação. Não é tanto de casa, porque meu pai era da área militar, minha mãe era formada em Direito. Então, assim, não tinha tanto contato com essa questão da área da saúde. E não sei também de onde saiu, mas sempre foi trabalhar com nascimentos, trabalhar com partos. Com vidas. Nascendo. E então eu fui crescendo. E aí, quando eu fui para o ensino médio, no 3º ano, eu decidi que eu queria fazer medicina para poder trabalhar com parto. Certo. Que era o que a gente... No colégio onde eu estudei, era o que a gente vislumbrava da área da saúde, para trabalhar com parto era medicina. Era esse o caminho. Só que eu não passei no vestibular, no ensino médio. E aí eu fiquei 1 ano ainda fazendo cursinho. Para tentar mais uma vez. Mas eu não podia continuar fazendo cursinho por muito tempo, porque tinha meus irmãos também, e meus pais não tinham tantas condições de a gente ficar fazendo cursinho até passar. Eu tinha consciência que eu precisava começar também a minha vida. Eu já ia completar 18 anos, não dava para ficar também tentando. Então, eu consegui uma bolsa para fazer enfermagem. E aí, conversando com a minha mãe falou assim, olha, começa a fazer a faculdade de enfermagem, se você não gostar, você para. Vamos aproveitar a oportunidade que você está tendo de fazer enfermagem. E eu sempre tive muita consciência... muito por causa da igreja também, que as portas que Deus abre são oportunidades da gente transformar não só a minha vida, mas de mudar a vida de outras pessoas. Então, as portas que Deus está abrindo para mim são caminhos que Ele me dá, não só para mim amadurecer, mas de eu testemunhar para as outras pessoas. Então, eu vi isso como... Eu nunca disse não para Deus. Sempre foi sim. Então, todas as oportunidades que Ele me dava, eu sempre ia, eu sempre aceitava, eu sempre confirmava. Então, a gente cresceu assim. A gente cresceu envolvido na igreja, fazendo todas as atividades. A minha mãe sempre criou nós 4 dessa maneira, dentro da igreja. Então, eu sempre tive essa consciência de que as oportunidades que Deus me desse ou me daria no futuro eram oportunidades para mim continuar testemunhando do amor dele. E eu aceitei fazer a enfermagem como uma porta, como um caminho. E aí eu fui para essa faculdade e com essa bolsa que eu ganhei, eu não pagaria nada, eu ganhei uma bolsa 100%. Uau. Na faculdade, na UCDB, e comecei a estudar enfermagem. E fui estudando, os 2 primeiros anos de faculdade, eu fiz a faculdade, mas eu ainda estudava, fazia pré-vestibular, cursinho pré-vestibular no contraturno para poder tentar medicina. E aí... Só que nessa mesma época, eu era distrital de jovens e eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Era diretora de clube de desbravador, eu estava em várias coisas ao mesmo tempo. E a gente ia levando, ia fazendo tudo. E vai indo. Igreja pequena. Mistura tudo. Igreja pequena tem poucas pessoas. Então, você acaba fazendo tudo. Você acaba sendo diretor da música, você ajuda na escola sabatina, você acaba sendo professor de classe. Você abre a igreja.
O Willy sabe disso porque o Willy também veio Boa. de igreja pequena. Boa. Você abre igreja, você Boa. fecha igreja, Exatamente. você canta. Então, Boa. então era isso. Eu vivia isso na igreja do Silva Regina. E então era tudo isso ao mesmo tempo que tinha a faculdade, tinha as obrigações. E eu fazia o cursinho no contraturno da faculdade. Quando eu fui para o 3º ano, eu decidi e eu entendi que eu poderia fazer obstetrícia sendo enfermeira. Sem precisar Eu não fazer medicina. precisava fazer medicina. E aí eu conversei com a minha mãe, com a minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu não quero mais fazer medicina. Eu não vou mais fazer cursinho. Eu vou focar na faculdade de enfermagem. Eu vou fazer projetos de extensão. Eu vou fazer as outras atividades. Vou melhorar meu currículo acadêmico para quando eu terminar eu faço a prova da residência de enfermagem em obstetrícia, que dá para seguir por esse caminho, e eu vou ser uma enfermeira obstetra, e é o caminho que eu vou seguir. E fui embora. Continuei fazendo tudo que eu fazia, continuei ajudando no Ministério Jovem, aí eu me envolvi mais ainda no Ministério Jovem, fiz o cartão de líder jovem, fui investida, na época era o pastor Ironildo, depois foi o pastor Samuel Bruno, e viajei aí pelo interior, a gente foi em várias cidades fazendo projeto, dando treinamento. Depois fui indo, começou o projeto de Missão Caleb, fui para a Missão Caleb, eu participei da primeira Missão Caleb. Eu lembro que a primeira Missão Caleb que a gente foi, que foi em 2009, que teve aqui no estado, fez um frio muito Aonde vocês foram grande. em 2009? Eu fui para Camisão. Era o pastor Binho, que era pastor de Aquidauana. Era o primeiro distrito que ele estava sendo pastor. Entendi. Que foi lá. E fez um frio. A gente passou tanto frio em Camisão. Mas, assim, foi uma experiência enriquecedora. Missão Caleb sem frio não é Missão Caleb. Missão Caleb sem frio, não é Tem que Missão ter Caleb. frio, tem E que ter foi frio. assim, foi a Frio e primeira. fome, tem que ter. E foi as E primeiras chuva. missões Caleb, Sim. que foi Missão Caleb mesmo raiz. Sim. De você sair de Campo Grande, ir para a cidade, dar estudo bíblico, ir de porta em porta. Então, assim, foi uma experiência incrível, incrível. E isso foi reacendendo mais essa questão de missão. E quando eu fui para o último ano de faculdade, foi muito engraçado, porque a gente teve a campal da Missão Caleb lá não sei se você lembra, Willy, eu acho que o Willy vai lembrar, que veio o Dilson e a Débora, e foi lá na colônia de férias. E aí eu lembro que eu estava até com a Natália, sua filha, que eu estava próxima de mim. Os filhos do Éder estavam sempre próximos. E aí, eu não sei o que a gente estava fazendo, ela estava próxima de mim, e aí estava no meio da pregação, e eu senti que e o pastor estava fazendo um chamado para poder participar de um ano em missão. E eu senti no meu coração que eu não ia. Eu já estava no último ano da faculdade, já faltava só o último semestre, e eu senti que eu não ia fazer a prova para residência. Eu senti que Deus estava me chamando para mim entregar os meus próximos passos para Ele. Era como se eu sentisse no meu coração que eu tinha que retribuir o curso que Ele me deu de presente. Entendi. Ele me deu uma faculdade de presente e eu precisava, de alguma forma, retribuir isso para Ele. Ofertar. E aí eu fui e atendi esse chamado. E depois, quando a gente voltou, conversando com o pastor Samuel, com mais calma, eu falei para ele, pastor, eu quero ir, mas eu não quero ir para um ano em missão. Eu preciso ir para uma missão. No meu coração, eu sinto que eu preciso ir para uma missão onde eu possa ofertar o curso que eu fiz. O que eu sei. O que eu sei, o que eu aprendi. Eu não posso jogar fora os 5 anos de faculdade. Eu preciso ir atuar como enfermeira. E eu não quero ir para fora do Brasil. Precisa ser aqui dentro do Brasil. Precisa ser algo que eu vou conseguir exercer a enfermagem. E aí, conversando com ele, ele me foi atrás, me mostrou algumas coisas. E, na época, hoje pertence à Missão Noroeste, mas, na época, chamava Projeto Salva Vida Amazônia. E aí, ele me mostrou o site, mandou para mim o site, eu fui atrás, entrei no site, já tinha encerrado as inscrições, mas, ainda assim, eu mandei o e-mail contando toda a história, fiz a inscrição. E eu achei que não fosse dar nada, e eu recebi uma resposta na semana seguinte da menina falando que
eles estariam precisando de uma enfermeira e que eu estava sendo aceita para poder ir para a Amazônia para ficar 1 ano, porque esse casal que eles estavam lá a vida toda, a esposa desse casal estava grávida, então ela ia sair de licença maternidade. E aí precisava de alguém para cuidar do posto de saúde, para ficar no lugar deles. E aí a reta final da minha faculdade foi me preparando, em vez de eu continuar estudando para residência, foi me preparar para poder ir para a Amazônia. Então, assim, eu fui... Foi para a vida real, e para a vida real. Deus pra vida escreve real. assim, ó, em linha reta, irmão. Não importa Não o que importa o que aconteça, em aconteça. linha reta. Só antes de continuar, Pompeu, o som dela tá audível, né? Tá. Beleza. Então a hora que o microfone descer, pode ficar Tá tranquilo bom. que ele vai ficar continuando assim. Então, por mais que vem para cá e cada... Deus escreve assim, ó, pensa, vai sair de licença e ela pedindo para ir para algum lugar para ser enfermeira. Tá, e aí? E aí eu fui para a Amazônia. A gente passou lá no projeto, a gente faz o treinamento e depois vai para o interior, né? Ah, tá. Então, passei pelos meses de treinamento e depois eu fui para o interior e aquilo mudou minha vida. Mas daí você ficou em terra seca. Você não foi... Não, eu tô com a assim. perguntinha assim, você foi para Luzeiro? Não fui para o Luzeiro, Não, porque tão porque tem o famosa Luzeiro, Luzeiro, né? tem o Luzeiro, mas na época o Luzeiro não estava funcionando. Ele estava em processo de Entendi. reconstrução do barco. É verdade. Aquele barco Verdade. que passou, Sim, na época ele sim. estava em reconstrução, em reforma. Eu fui que já passou algumas vezes também na carta missionária, para o colégio. Não sei se vocês lembram que tem um colégio que foi construído numa comunidade chamada Nova Jerusalém. Eu morei na comunidade Nova Jerusalém. Na época que eu cheguei lá... Ela já fez uma piada, ela já fez um estágio na Nova Eu já fiz um Jerusalém. Então... estágio na Nova Jerusalém. Boa. Eu já trabalhei na Nova Jerusalém, Amém. construindo salas de aula, colocando a mão na massa, mão na Uma terra. enfermeira virou pedreira. Virei pedreira. Aí, quando eu fui para Nova Jerusalém, a gente tinha duas casas prontas e outras casas estavam em construção e tinha somente uma sala de aula. E as outras salas de aulas estavam em processo de construção. Esse interior era quanto longe da capital? 28 horas de barco. Nossa. Só entra e sai de barco. Era muito longe. Energia motor. Na época era energia motor e só tinha energia motor a óleo diesel por 6 horas, se eu não me engano, por noite. Muito bem. Não tinha água encanada. Já vou nessa direção assim. Não tinha telefone. Aqui, em 10 minutos, você está dentro do hospital. Aham. Você pede um socorro, se for grave realmente, a Não. ambulância chega. Só de e tal. barco. Como é que é ser enfermeira e cuidar de uma saúde onde se tem só motor 6 horas por dia? Foi difícil, foi desafiador. Essa é a realidade. Foi assim, foi a minha primeira experiência mesmo de eu conseguir lembrar de coisas que eu aprendi em sala de aula. Eu atendi uma paciente que foi picada por cobra e uma assim que eu não esqueço nunca, porque ficou muito claro, de sinais clássicos de uma pessoa com apendicite que eu aprendi em sala de aula de uma professora minha, que é uma professora assim excelente, assim, que eu aprendi em sala de aula. Apendicite. E eu diagnostiquei uma criança com apendicite. Criança com apendicite. E aí eu falei para a mãe, eu falei assim, olha, pega o barco e vai para a cidade mais próxima, porque eu acho que é isso. E realmente era. E o menino tinha ficado internado na UTI, passou um tempo na UTI, e foi tipo assim, se ele não tivesse passado por mim e ido, essa criança tinha morrido na comunidade, porque ele não era nem da minha comunidade, ele era de uma outra comunidade. Porque o que acontecia? Lá em Nova Jerusalém, na época tinha a igreja adventista e tinha um posto de saúde. A Nice e o Daniel, quando eles chegaram lá para morar, eles vieram pelo projeto, eles foram porque o projeto construiu o posto de saúde. E aí a comunidade, só tinha adventistas, ofereceram parte do terreno e começou o projeto de construção da escola. Sim. Que foi uma parceria com o pessoal do NASP. Quem fez o projeto da escola foi o marido da Regina Mota, o pessoal do Novo Tom, que sempre estava indo lá. Então, eles que sempre estavam... Eles vão até hoje, Eles né? vão até hoje. Eles sempre movimentam... Eles vão até hoje. Eles Aham. sempre vão nas férias, eles sempre movimentam o pessoal nas férias. É eles que angariam fundos constantemente para poder estar reformando a escola, levantando material. Pelo pra menos tudo o mais. Novo Tom
não nessa nova Certo. geração, né? Mas o novo tom anterior. Sim, eu eles- lembrava, eu não eu lembrava. conheci Nossa, Lineu que Soares, legal. conheci a esposa do Lineu Soares, eu conheci o Pedro Valença, passei mal vergonha porque eu não conhecia. As músicas. Não, eu Nada. conhecia as músicas, mas não conhecia a pessoa. Eu não Ah, ligava a Não pessoa a ligou a coisa. pessoa, a música. Não liguei a pessoa Boa. a Isso é normal, música, acontece. entendeu? Então, Mas assim. tá tudo bem. Quem nunca? Tá Quem tudo nunca? bem. Enfim. Então, assim, foi mais assim, esse pessoal que movimenta lá, movimentou para poder fazer a construção da escola. Então, só tinha o posto de saúde. E o posto de saúde ele é muito mais abastecido do que o próprio posto de saúde da cidade mais próxima. Então, muita gente parava lá para ser atendido para ser atendido pelo Daniel e a Nice na época. Então, lá era meio que um local de referência. Então, as pessoas passavam lá primeiro. Entendeu? Entendi. Então, lá tinha muito medicamento, tinha Era mais muito perto? Ou não? não é que era mais perto, era meio que um posto intermediário. Porque Entendi. a cidade mais próxima era Barreirinha. Barreirinha fica a 4 horas de Nova Jerusalém. Barreirinha é uma cidade meio que polo, uma cidade mais satélite, Sim. que tem meio que asfalto, internet, banco. É uma cidade um pouco mais, Mais estruturada. 4 mais horas de estruturadas, entendeu? Só que aí, de Barreirinha para Manaus, é 24 horas de barco. Bah. Não, aí é... Porque tem umas cidades que são cidades satélites, igual Barreirinha, e tem as cidades mais de interiorzão, que são igual Nova Jerusalém. Então, tipo, tinha Nova Esperança, Nova Jerusalém e outras cidades mais para trás. Edinho, sabe que a Laila contando isso, me vem aqui à mente os entrevistados que já passaram pela região lá. Cara, você fica pensando Verdade. assim, como que deve ser gigantesco. É muito grande. É muito grande, cara. E você não tem dimensão, porque tipo assim, você olha para frente e você só vê rio e mato. E Olha não tem pra nada. trás, só vê rio mato e e mato. mato. E não tem outra coisa. Então, tipo assim, e as crianças, elas não têm medo, tá? Elas pulam dentro daquela água como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pra que serve o E anjo eu da guarda? É entrava pra na isso. água com colete, morrendo de medo. E as Você crianças engolido aqui penduram por um bicho. Exatamente. Então, assim, foi uma experiência de vida. E eu morro de vontade de voltar. Esse ano faz 10 anos que eu fui. E remédio? E material? A com gente emergência, tinha bastante insumos. Tinha. Insumos, isso, Tinha. exatamente. Tinha, porque vai muitas missões, né? Rolou alguma vez? Vem muita gente dos Estados Deus Unidos proverá? também. Em algum momento? Não, Sempre. não. Sempre. Bem Alguma estruturado. solução, doutora Lara deu. Sempre Bem teve alguma estruturado, coisa. né? Porque vem muita missão. Tem muita missão. Vem muita gente dos Estados Unidos também, muita gente de fora. Então, sempre tem. Essas missões, elas sempre trazem insumos, medicamento. Então, não falta. Não falta. O Valdir e a Sueli foram para... Eu acho que eles, se eu não me engano, eles foram. Mas é que são bases diferentes. Sim, então, sim. eu acho que eles não foram para o lado da Ah, sim. Barreirinha. Sim, acho sim. que eles foram para o outro polo. Sim. pro outro Tamanho do lado. estado. Ah, Tamanho do estado deve ter muita coisa é. mesmo. Laila, você terminou a faculdade, Fui para Manaus. Manaus, e aí depois? Voltou? E aí eu voltei. Como é que foi esse retorno? E aí, quando eu voltei, eu fiquei um tempo no Silva Regina e depois eu vim para o bairro, né? Que foi quando eu Aham. migrei para o bairro. E aí, nesse migrar para o bairro, foi aquilo que o Éder falou, né? O lado desbravador fala mais forte, né? Eu fiquei um tempo aqui no Duque, fui diretora do Duque, que me deixou Lembro de cabelos também. em pé. Lembro também. Fizemos, Ah, foi tranquilo, pô. fizemos umas duas, Sempre. fizemos umas 2 festas do milho. Lembro, a primeira Pois que a é. gente trabalhou pra caramba, né? Novidade nenhuma. Trabalhamos Mas deu certo. muito, mas deu Sempre certo. deu certo. Deus sempre abençoou. A gente foi para os Camporis também, ralando muito. E aí foi ficando. E aí eu comecei a trabalhar como enfermeira mesmo, né? Que aí foi quando Mas quando você foi para a Amazônia, você já tinha terminado? eu já tinha terminado a enfermagem, mas eu não tinha feito uma A enfermagem prova. obstétrica. Eu tinha tá. aberto mão Essa de fazer a que eu prova. queria- Essa prova eu fiz nesse Ok. tempo. Nesse tempo que eu voltei. Então eu comecei a estudar para poder fazer a especialização. Certo. E trabalhando na igreja. Só que assim, a prova foi muito engraçado, porque eu não passei no primeiro. Na verdade, eu passei no primeiro ano, mas eu reprovei na prova de títulos, porque eu entreguei a documentação, mas não estava autenticada em cartório. E aí eu fui reprovada. E aí eu fiquei meio mal, mas eu entendi que às vezes as coisas não são no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tanto que quando eu estudei mais um ano e passei no ano seguinte, eu passei com uma colega minha que era adventista também.
Então, assim, às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. E eu acho que eu precisava passar no ano seguinte, junto com a Mai, porque quando você tem uma pessoa que é adventista, parece que as coisas ficam um pouco mais fáceis de você lidar com a caminhada. As pessoas aceitam mais, fica mais tolerável em aceitar, em não ter aulas ao sábado, em você conseguir remanejar os plantões. E foi aí que meio que eu comecei a entender que o fato de você não ter que trabalhar no sábado não é algo que é empecilho. Não é algo que é ruim, porque as pessoas elas colocam isso como algo ruim. Eu não posso trabalhar no sábado porque eu sou adventista. E isso é algo que nós adventistas colocamos como algo ruim e que as pessoas que são de fora colocam como ruim. Fala com o seu pastor, pô. Exatamente. E não é isso. Mas por quê? Porque as pessoas colocam assim, eu não trabalho no sábado. Beleza, você não trabalha no sábado. Mas o que você pode fazer diferente no seu serviço? Porque foi aí que eu comecei a entender o que eu, como adventista, posso fazer diferente para os meus colegas. Porque eu não posso trabalhar no sábado, mas o meu colega está precisando de uma troca num domingo. O meu colega está precisando de uma troca durante a semana. O meu colega precisa, às vezes, trocar um feriado. Precisa, às vezes, trocar umas férias. Andar mais uma milha, né? Precisa atender um filho, ter algum problema, e você nunca se põe à disposição para esse colega. E aí eu comecei a ver que, às vezes, nós, adventistas, colocamos o sábado como um problema tão grande que a gente esquece de olhar a necessidade do outro. E para vocês verem, desde 2017, que eu comecei a trabalhar, trabalhar mesmo com a enfermagem, que até então eu trabalhei na missão, trabalhar mesmo como enfermeira, eu não precisei trabalhar no sábado, nem uma vez. Amém. Eu sempre encontrei pessoas que se colocaram à disposição de trocar comigo. Porque eu nunca coloquei os outros dias da semana como um empecilho. Eu não posso no sábado, mas eu também não posso tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Não, eu sempre pus à disposição. Eu não posso sexta-feira à noite e não posso no sábado. Mas qualquer outro dia que você precisar de mim, fulana, eu posso para você. Eu estou à disposição. Qualquer outro horário que você precisar de mim, qualquer outra situação, eu estou à disposição. Ficar até um pouquinho mais tarde, pode deixar. A gentileza gera... Gentileza. É aquela gentileza de gera duas gentileza. mãos. A gentileza Então, assim, gera gentileza. foi muito mais fácil o ano seguinte na residência com a Mai, porque a gente conseguiu muitas coisas, assim, sabe? A residência sempre tinha aula aos sábados, passou a não ter aula aos sábados depois que a gente entrou na residência. A gente conseguia trocar os plantões de sábado, as meninas, porque sempre tem que ter residente no plantão. Então, as meninas sempre faziam no sábado e a gente sempre fazia os outros dias. Então, a gente sempre conseguiu ter várias facilidades. E foi aí que eu entrei mesmo no meu sonho, que é trabalhar com parto, que é partejar. E aí, no primeiro plantão... Partejar. Partejar. Olha, eu não tinha conhecido. Também não. E aí, no primeiro plantão, assim, que eu fiz à noite mesmo, que foi quando... Porque, assim, a gente começa fazendo pré-natal, fazendo consultas na UBS. Mas o primeiro plantão que eu fiz no hospital, com uma paciente... Qual hospital? Ah, tá bom. Enfim, no hospital, tá bom. Eu não posso falar. Vamos lá, no hospital. No primeiro plantão que eu fiz no hospital, com uma paciente em trabalho de parto, acompanhando essa paciente, era uma menina e ela não tinha nome para a menina. E aí, ela estava em trabalho de parto e eu fui ficando com ela, e foi evoluindo, só que o bebê, na troca de plantão, o bebê não nasceu. E ela estava sozinha e eu não queria ir embora. Então, eu continuei com ela. E aí, a médica do plantão entrou muito brava, porque tinha uma certa resistência com a medicina, com a enfermagem. Ainda tem essa resistência, porque a enfermagem obstétrica... Me lembro de fazer uma pergunta. Tá bom, Tá? tá bom. É porque Vou até anotar, vou até anotar. tem uma linha muito tênue entre a medicina, a ginecologia, a obstetrícia e a enfermagem obstétrica, porque dentro da enfermagem, a enfermagem obstétrica ela dá uma autonomia para o enfermeiro. Então, o enfermeiro ele consegue, se for uma gestante que não tem nenhuma complicação, que não tem nenhuma alteração, não tem nada, o enfermeiro ele pode tomar condutas dentro do cenário do parto. Você pode posicionar uma paciente, você pode recepcionar o bebê, você pode ser o profissional que vai dar o direcionamento ali no parto. E aí, a médica entrou na troca do plantão, entrou brava, começou a gritar, a falar que ela era a médica do plantão, que ela que mandava ali, que não sei o quê, e colocou a mão, e eu só
me posicionei do lado da paciente para ser acompanhante da paciente, não sair dali, continuei acompanhando. A acadêmica, a residente de medicina que entrou junto, ficou também constrangida, sem entender nada do que estava acontecendo, porque ela também era R1, nós duas, residente de primeiro ano. Primeiro plantão dela também com a médica do plantão, ela olhou para minha cara, eu olhei para a cara dela, ficou nós duas sem entender por que a médica estava gritando daquele jeito. Pegou a compressa, ficou ali esperando o bebê nascer. Na hora que o bebê começou a coroar, a médica tirou a mão da residente, colocou a compressa na minha mão e mandou eu pegar o bebê. Aí a bebezinha nasceu tudo bem e tal. E aí posicionei o bebê no colo da mãe, prestei toda a assistência que tinha que prestar, minha preceptora terminou de me ajudar. E aí a gente foi perguntar qual que era o nome. E aí ela colocou o meu nome no nome da bebê. Que lindo. Verdade. Então, assim, eu tenho essa lembrança assim, do meu primeiro parto, que a nenenzinha tem o meu nome. Aí também não tem como esquecer, né? Eu tenho Primeiro parto, chamou Laila. Chama Laila, bebezinha. Isso foi em 2018. Tem contato, Laila? Não tem contato. Ah. Com essa eu não tenho contato. Eu tenho contato com uma que ela já teve até o segundo filho, que é que eu fiz o pré-natal dela, também na época que eu era residente, da primeira gestação dela. Ela tinha 16 anos. E eu lembro que eu conversei muito com ela. E eu falei para ela assim, olha, vai ser seu primeiro filho, você tem 16 anos. Tudo bem, já aconteceu, mas vamos pensar no que você quer para sua vida, daqui para frente, depois que o bebê nascer, vamos se cuidar, vamos pensar no método contraceptivo, para você poder estudar, você poder fazer uma faculdade, você poder crescer antes de você ter outro e tudo mais. E ela teve um outro agora, o ano passado, já com 20 e poucos anos. Então, assim, ela seguiu o meu conselho. Então, essas coisas acabam me marcando muito, nesse sentido, de você saber que você consegue... A sua orientação, a sua fala muda a vida das pessoas. Então, isso acaba, de um certo ponto, sendo muito transformador. Então, assim, os 2 anos de residência, para mim, me mudou de uma forma ao avesso, assim. Porque eu era enfermeira, mas eu não tinha ainda realizado o sonho de ser a parteira, a obstetra que eu queria ser. E aí, os 2 anos de residência de 2018 e 2020, eu me tornei a obstetra, que era o que eu sempre sonhei em ser, trabalhar com partos, trabalhar com vidas. E mesmo tendo esse conflito que tinha entre os preceptores, eu sempre falava para minha mãe assim, eu não entro na briga. Porque, assim, quem já trabalhou comigo, mais próximo, o Willy sabe, às vezes eu sou meio explosiva, assim. Às vezes eu falo mais alto, eu brigo. Pedra, quem não é. Esquentadinho, hein? Cabecinha quente. Eu não ouvi essa frase por aí. Eu, às vezes, perco a cabeça, eu, às vezes, perco um pouco da razão. E eu reconheço que eu sou meio assim. Mas no plantão, e meu pai sempre falava assim, olha, não vai brigar com ninguém lá no hospital, não. Não pode morder o coleguinha da classe. Só que, assim, no plantão, eu sempre fui muito calma. Eu sempre fui muito passiva. Eu sempre entendi que eu estava ali pelas pacientes. Não importasse se o médico era fulano, ciclano, que era A ou B, ou quem fosse brigar, quem era. Eu estava ali pelas pacientes. Então, quem fosse colocar a mão para amparar a cabeça do bebê, para mim não importava se ia ser eu, se ia ser o residente de medicina, se ia ser minha R2, minha R1 ou o preceptor. Então, para mim, sempre foi importante estar ali para segurar a mão da paciente, mostrar para ela que ela tinha um apoio, que ela iria conseguir. Porque o parto, ele é um momento muito transformador. Ele é um momento em que a mulher está muito fragilizada. Ela passa por um processo de mudança. E é algo muito íntimo, muito, muito exposto. Então, às vezes, entrava muita gente. Então, assim, eu tentava oferecer o meu melhor naquele cenário. Então, eu estava ali para poder apoiar as pacientes. Então, eu sempre pus na minha cabeça que eu não estou ali para brigar, eu estou ali para ser o melhor para as pacientes, fazer o melhor. Então, assim, tenho várias. Eu tenho uma paciente que eu atendi ela no dia 31 de dezembro de 2020. De 2020. A Alessandra. Ela é minha amiga até hoje. Até hoje. Quando ela vem em Campo Grande, ela fala, eu estou em Campo Grande. Em que café a gente vai para a gente se encontrar? Ela já teve 4 gestações. Eita. Eu já conheço todos os bebês dela. Eita. Ela vibra, comemora todas as minhas conquistas. Eu comemoro todas as conquistas dela. Ela virou minha amiga.
minha amiga. Porque Que eu... bênção. E olha que ela tinha acompanhante, ela tinha doula, e eu fui... E eu não estava nem no plantão. Eu fui no parto dela, porque eu estava coletando meu material para o meu TCC da residência. E a doula dela era uma amiga minha. Ela falou assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Porque eu estou cansada, o parto não está fluindo. E querem levá-la para uma cesariana, mas ela não quer. E aí eu entrei no parto dela e o ambiente se transformou em um outro cenário completamente diferente. E eu acabei virando amiga dela. Amém. E a bebezinha dela, a primeira bebezinha dela se chama Irene. E a gente fez amizade até hoje. Você tem ideia quantos bebês você já nasceu na sua mão? Até 2022 eu tenho um caderninho. E até 2022 eu tinha contado. Tinha mais ou menos uns 250, entre 250 e 300 partos. 2022. Sério? De 2022 para cá, eu comecei a trabalhar na maternidade. Então, assim... Aí era em escala. Em escala de produção. Eu acho que já deve ter uns 500 partos. Sério? De uns 500 partos para mais. Caramba, hein? E teve famílias que eu já atendi 2 vezes já. E Laila, conhecendo, depois que a gente começou a conversar mais e conhecer mais você, que eu comecei a acompanhar mais seu Instagram e vendo aqueles pezinhos pequenininhos, que foi o que me chamou a atenção. E essas conversas assim, de você, exatamente desse carinho e do cuidado da pessoa e não do processo que existe. Que quando você falou ali, a pessoa está tão frágil naquele momento, que quando você está no hospital, você guarda frases dos enfermeiros. Você está num momento tão fragilizado ali que você guarda essas frases assim, da pessoa chegar, dar um apoio, aquele, né, que foi enfermeiro, né, porque tem uns que é só o açougueiro. Mas você tem essa característica mesmo, dessa atenção, desse cuidado com a pessoa. Por várias vezes a sua rede falou, você contou essas histórias assim. Então, Deus te usa onde você vai. Me usa. E eu nunca disse, como eu falei, eu nunca disse não para ele, né? Então ele foi abrindo portas. Então assim, eu terminei a residência, depois eu fiz o mestrado na época da pandemia. E eu tive 2 grandes professoras assim que Você é mestre em obstetrícia ou tem mais algum nome? Enfermagem em saúde da mulher, com ênfase em saúde da mulher. Tá. Mas assim, eu tive 2 grandes professoras, que foi a professora Ana Paula e a tia da Bianca, que é a professora Sandra. Eu aprendi muito com as 2, muito assim, tenho um carinho muito grande pelas 2, porque as 2 elas trabalham com um olhar humanizado, extremamente humanizado, sabe? Elas mostram para as mulheres o que as mulheres realmente precisam receber. E elas transformam o olhar dentro da saúde da mulher. O trabalho delas é assim, cada uma na sua área. As 2 trabalham dentro da saúde da mulher, cada uma na sua área específica de saúde da mulher, mas é um trabalho que foi só agregando cada vez mais a minha área, o meu conhecimento. E agora você falando exatamente isso, quando você fala de um atendimento humanizado, me veio o que você me falou. É um momento daquele momento da mulher, ele é tão frágil e ao mesmo tempo expositivo, que é uma mistura de situações ali que você vira enfim. E aí depois veio a pandemia, na época da pandemia, quando eu estava no mestrado, eu comecei a trabalhar com parto domiciliar, que foi com a Luciana. E foi assim uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar, conhecia mais ou menos, mas a gente começou a trabalhar com esse processo, principalmente por causa da pandemia, por causa do medo das mulheres em ir para o hospital. E foi algo assim revolucionário também, foi algo que me colocou à prova, tanto o meu conhecimento técnico, quanto aprender a confiar mais em Deus, porque o parto domiciliar, ele tem uma questão assim de que... De risco? Os partos domiciliares, a gente pega as pacientes, elas têm que ser de baixo risco mesmo. Entendi. Elas não podem ser pacientes de alto risco. Só que o parto, não dá para você dizer que ele não vai se transformar em alto risco. Tudo pode acontecer durante o processo de trabalho de parto, seja num parto em casa, seja num parto hospitalar. Então, assim, você tinha que confiar muito em Deus para que o processo fosse um processo tranquilo. Então, foi um período em que eu aprendi a confiar muito mais em Deus. E foi um processo que eu aprendi também a orar mais durante os trabalhos de parto. Antes eu não orava.
E eu comecei a orar mais durante esse trabalho de parto, porque eu comecei a lembrar que, por mais que Deus tivesse colocado como consequência do pecado a dor do processo de trabalho de parto, a gente precisava entregar o processo de trabalho de parto para Deus, para que Ele estivesse presente, para que o Espírito Santo estivesse presente, para que Ele pudesse conduzir aquele momento da melhor forma possível. E aí tem uma hora que a mulher ela chega no pico de dor limite dela. E tem mulheres que são mais tolerantes, tem mulheres que não são. Então, eu comecei a orar mais durante o trabalho de parto. A orar, a pedir para que Deus fizesse mais presente, a pedir que Deus aliviasse a dor dessas mulheres, a pedir que o processo de parto fosse mais rápido, fosse mais tranquilo, a que esse bebê nascesse mais rápido. E pedir para que Ele me desse sabedoria, para que Ele me ajudasse. E aí eu comecei a ver os trabalhos de parto, os trabalhos de parto que eu acompanho, eles acontecerem de uma forma diferente. Aí o pessoal começa até a brincar e você começa a fazer as coisas e a bolsa estoura mais rápido, os bebês descem mais rápido, os bebês nascem. Os bebês nascem comigo, o pessoal começou a ficar muito bravo comigo na maternidade, porque às vezes os bebês começavam a nascer nas trocas de plantão. Na hora que eu entrava no quarto, começava a fazer massagem nas pacientes, colocava as pacientes para levantar, para se movimentar, fazer massagem nas costas, os partos começavam a acontecer. E então, assim, mas eu começava a ver que era a presença de Deus. Não é eu, Laila, fazendo. O poder da Laila. Não é o poder da Laila. É o poder de Deus através Era de mim. só a ferramenta de Era Deus só ali. A ferramenta de Ferramenta Deus. bem afiada. Bem afiada. E aí eu comecei a entender isso. E aí eu comecei a entregar mais para Deus, assim. E aí e foi indo. E aí em 2022 eu passei uns meses lá no Rio, que foi a época que eu mais trabalhei com parto. Eu fui trabalhar com um médico lá, específico, na equipe dele. E, assim, teve meses que a gente atendeu 10, 12, 13 partos por mês, que eu atendi com ele, que eu atendia só as pacientes dele, assim. Então, tipo, tinha dia que tinha 1, 2, 3 partos em cima Saí de um e pro outro. Escala de produção. Escala de produção, atendia só as pacientes dele. Então, assim, foi muito bom. Aprendi muita coisa, porque esse médico era um médico excelente, era um médico que vive realmente da humanização, é um médico que me ouvia, que trabalhava comigo, discutia caso, aceitava as minhas orientações, trocava ideia de conduta e tudo mais. Então, foi muito legal. Para o meu aprendizado, assim, foi muito bom. E depois eu voltei e comecei a trabalhar na maternidade. E aí, trabalhar na maternidade foi revolucionário, assim, para mim. Porque eu já tinha tentado entrar na maternidade há muitos anos atrás. Quando eu voltei de Manaus, eu tentei entrar na maternidade e não tinha conseguido. E foi muito engraçado, porque quando eu voltei do Rio, olha que história engraçada. Eu voltei do Rio, eu já tinha entregado o currículo na maternidade, não tinha sido chamada. E aí o irmão Valdir me perguntou se eu já estava trabalhando. Eu falei que não, que eu estava esperando. E ele falou assim, me dá seu currículo, porque a minha sobrinha trabalha na maternidade. Uau. E eu vou falar com ela. E eu nem sabia quem era a sobrinha dele, nem nada. E eu entreguei meu currículo para ele. Na semana seguinte, eu fui chamada. E a sobrinha dele, nada mais, nada menos, é a chefe da equipe de enfermagem. E aí... Aí é porta do céu, Aí viu? foi na mão Aí é certa. porta do céu, E aí, viu? na semana seguinte, eu fui chamada, fiz a prova. E aí, com 2 semanas, eu já comecei a trabalhar. Amém. Amém. E aí, assim, foi mão de Deus, assim. Aí eu comecei a trabalhar, eu expliquei para ela minha condição, que eu não poderia trabalhar os sábados. Ela me explicou como funcionava. Ela falou assim, desde que você consiga as trocas com as meninas sempre foram muito de boa para trocar comigo. E eu fiquei 1 ano como folguista e ferista. Lá nunca fui para um setor fixo. Então, eu rodei todos os setores da maternidade. Eu trabalhei em sala de parto, centro cirúrgico, enfermaria. Então, assim, eu conhecia todo mundo me conhecia. E foi muito bom assim, para mim, para o meu crescimento profissional. E foi muito bom também para mim entender algumas coisas. É claro que a gente tem momentos de alegria no parto. É claro que a obstetrícia foi uma escolha minha por poder trabalhar com vidas. Eu tenho dificuldade, não minto nesse sentido, porque eu tenho dificuldade em lidar com a morte. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ir em velórios, tanto que na minha vida toda, eu tenho 34 anos, eu só fui em 2 velórios na minha vida, de 2 pessoas só, que foi de um amigo meu
e o velório do Edson. Foram 2 velórios que eu fui assim a minha vida toda. Eu não consigo ir em velórios. Eu não sei lidar com a morte. E eu não sei lidar com a morte dentro da enfermagem também. Eu tenho muita dificuldade. E aí eu escolhi a obstetrícia porque a obstetrícia, ela é vida. É o oposto. É o Lida oposto. com a vida, né? É lida com a vida. E não é só vida, mas é uma chance de você poder recomeçar. É uma oportunidade que você tem de recomeçar. E não você recomeçar, mas é uma oportunidade que aquela família tem de recomeçar. Não importa a maneira como ela chega para que aquele bebê nasça. Seja de uma briga, seja de um relacionamento destruído, ou seja de um casamento falido, ou de um casamento que está se construindo agora. É uma chance de recomeçar. De um recomeço também, ou de um novo começo. Só que, às vezes, coisas ruins acontecem na obstetrícia. Então, coisas que fogem do controle. E é muito difícil. Muito, muito difícil. Eu já tive plantões que eu tive que lidar com 3 óbitos fetais. 3, no mesmo plantão. E eu saí dali do hospital, assim, arrasada. Arrasada. Porque é um bebezinho tão pequenininho e você fica pensando assim, por que isso acontece? Eu tive que lidar com a perda do bebê da Kézia e do Renan. Eu fazia residência ainda na época. E eu agradeço muito a Deus que eu não estava no plantão. Porque eu acompanhei ela alguns dias durante o processo de internação. Mas no dia da perda mesmo, sim, eu não estava no plantão. E foi muito difícil para mim, assim. Eu demorei muito tempo para assimilar tudo, porque é o meu ambiente de trabalho. É um ambiente onde eu estou ali todos os dias. Sim. E eu brigava muito com Deus, porque eu via várias famílias desestruturadas e eu não entendia por que outras famílias tinham uma bênção e por que os meus amigos não poderiam ter essa mesma bênção. Então, demorei muito tempo para entender isso. E, então, assim, a maioria dos dias são lindos, mas tem os dias ruins. E os dias ruins são os dias que me matam. Tem os dias São os nublados. dias que me matam. Tem os dias nublados. E aí tem os dias que também são tristes, porque eu ainda não casei, eu ainda não tenho filhos, e eu tenho sonhos de ter filhos também. Mas a gente vai levando, a gente vai... Deus sabe. Vai Deus conduzindo, sabe. porque Deus sabe. Ele Deus sabe sabe. dos desejos do meu coração. Você já guiou até agora, né, Laila? Não vai ser agora que ele Laila, vai guiar, né? agora vamos dar um passo para frente. Um Vamos passo pra engatar uma frente. marcha Você aí quer? que de repente, O que você quer saber? de repente assim, não, de repente foi assim, Éder. Eu lembro daquele dia, assim, Éder, ora porque estou estudando, pode ser, e se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vai acontecer o quê? Eu, em 2023, eu resolvi voltar a estudar. E aí eu lembro que eu demorei muito. Não é que eu... Posso até ter demorado muito, mas eu voltei a estudar porque eu entendi que eu estava pronta. E aí a gente entra naquela primeira pergunta que vocês fizeram para mim. Se você olhasse para trás... Calma, A gente eu nem fiz a pergunta, calma. Mas vou fazer então. Faz, Vai. Vou fazer Faz agora. o que tem a ver Vou com fazer, essa então pergunta. vou fazer agora. Se você pudesse sentar com a Laila, de quantos anos então nós vamos falar? De 14, mais para frente? De 17 De anos. 17 anos. Se você pudesse sentar com a Laila de 17 anos, o que você diria para ela? Eu acho que eu diria para ela que ela ainda não estava pronta. Eu acho que eu precisei passar por tudo o que eu passei, todas essas experiências, dentro da igreja, fora da igreja, as experiências de missão, as experiências como enfermeira, a vida acadêmica como universitária numa faculdade e a vida profissional como enfermeira, para poder chegar aonde eu cheguei agora. Tudo isso serviu de tijolinho para construir, então, a história. Mas você falaria para ela, não vai? Ou Eu falaria vai para assim ela ir, mesmo assim? vai assim mesmo. vai assim mesmo? Vai assim mesmo. Falaria para ela continuar com esse mesmo pensamento. Todas as portas que Deus abre são as portas que você tem que
tem que entrar. Tá, mas vamos lá, vamos chegar onde... Porque Bom, foi isso que vamos me chegar. fez virar essa chave. Uhum. Eu sempre respeitei muito dentro desse ambiente hospitalar, os acadêmicos e todo mundo. Então, eu sempre entendi que eu precisava estar ali para as pacientes e orientando. Então, eu nunca tive isso de, tem que ser o médico, tem que ser o enfermeiro. Então, quando eu rodava na sala de parto, tinha os acadêmicos de medicina. Certo. E aí, os residentes, às vezes, não deixavam eles pegarem os bebês, não ensinavam, não tinha paciência para ensinar eles como que tinha que fazer. Então, eu comecei estou na sala de parto, para que eu vou fazer algo que eu já sei fazer? Eu não preciso fazer mais. Eu estou ali para poder ensinar. Então, eu comecei a deixar os acadêmicos de medicina fazer. Só que tinha uma condição para fazer comigo. Porque eu tenho esse lado meu de ser professora. Vai fazer se eu ver que você está realmente interessado, está indo lá escutar BCF, está indo lá partejar a paciente, está interessado em cuidar da paciente. Então, eu deixava fazer aqueles alunos que eu via que estavam envolvidos com a paciente. E aí eu comecei a observar os acadêmicos de medicina, e aí eu comecei a ver, cara, não uma gurizada aí que não quer nada com nada, não. Tem uma gurizada aí que é meio fraca. Será que eu dou conta de fazer? Será que não dou? E aí eu comecei a conversar com alguns deles, fiz amizades. E aí comecei a conversar, olha, como que está sendo o processo, comecei a ver tudo mais. E aí eu falei para Deus, eu comprei um carro junto com a Ana, e aí a parcela do carro estava terminando, e aí eu falei para Deus, e comecei a pesquisar cursinho. E eu falei para Deus, eu vou ter esse dinheiro liberado. Se eu achar um cursinho que dê para pagar com o valor desse dinheiro, e o Senhor me permitir, se for isso mesmo, a gente vai. Senão, eu vou entender que não é coisa da minha cabeça. E aí, fui atrás, comecei a ver, e aí os valores eram muito altos, muito altos. E era um cursinho de mediano. E eu achei, cara, o cursinho de mediano vai ser mais barato. Na minha concepção, ia ser mais barato. E nada, e nada, e nada. Até que eu recebi, eu nem tinha mandado para esse cursinho, eu recebi uma mensagem do cursinho, falando, olha, a gente está com desconto de tanto, o valor é esse. Vai para fazer matrícula até tal dia. E era exatamente o valor da parcela do carro, que eu pagava na parcela do carro. Exatamente. Era o mesmo valor que eu pagava na parcela do carro. E aí eu fui e fiz minha matrícula. E aí eu falei para minha mãe, eu vou voltar a estudar. Vou voltar a estudar para eu poder fazer o vestibular. Só que eu já sabia que eu não passaria no primeiro ano. Já tinha plena consciência que eu não ia passar no primeiro ano. Que eu iria fazer o vestibular no final que eu comecei a estudar em julho de 2023. Eu iria fazer o vestibular para me ver aonde eu estava. Começar a pegar ritmo. Pegar ritmo de novo. Sim. Só que com uma outra cabeça. Uma cabeça de uma pessoa que já havia feito vários concursos dentro da área de enfermagem, que já sabia como funcionava a prova de concurso. Então, já tinha uma outra pegada para mim saber quais eram as áreas que eu iria precisar estudar mais e tudo mais. Então, eu fui com esse objetivo. E aí veio as provas e eu fui muito bem. E detalhe, não contei para ninguém. Eu fui contar só no ano, foi no ano seguinte que eu falei com o Éder, e falei com o Éder, falei com a Késia. E eu acho que foi só com vocês dois aqui da igreja. Depois que eu falei para mais algumas pessoas, acho que falei com a Bianca, e com a Jaine, com a Fran, falei com pouquíssimas pessoas. E aí eu fui muito bem no vestibular. E eu levei um susto, porque eu achei que eu não ia passar. E eu, fui super bem. E em todos os 3 vestibulares, no Enem, eu tirei uma nota muito alta na redação também, que eu não esperava. E eu falei assim, cara, dá para passar. Agora vai. Aí eu sentei, fiz meu planejamento. Falei assim, eu tenho que melhorar isso, isso e isso. Eu vou fazer isso, isso e isso. Estabeleci minhas metas, virei o ano e fui. Fiz tudo que eu não tinha feito no ano anterior para melhorar minhas notas. E aí eu me fechei. Parei de saí do clube de desbravador, porque no ano anterior eu ainda estava no clube. Saí do clube, foquei nos meus estudos. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar de verdade. E aí a gente tem a caixinha na nossa classe de oração. E aí eu coloquei, todo sábado eu colocava o mesmo pedido na caixinha de oração. Todo sábado, o mesmo pedido. Chegou uma hora que todo mundo falou assim, não, Deus sabe. A gente falava assim, Deus sabe. Tá lá, não, Deus sabe. E fui colocando na caixinha todo sábado. E no meio do ano em diante, eu comecei a fazer o propósito de Daniel, que era tentar mudar meus hábitos alimentares
Aí eu excluí meu Facebook. Excluí o meu Instagram também, fiquei só com o WhatsApp. E foi até que eu dei uma parada. Eu lembro até que você perguntou, mas você sumiu, você não está postando mais nada. Cadê? Não vejo mais nada. A gente vai acompanhando as pessoas e fala, pera lá. E aí, fui estudando, e foi isso. E aí, no meio do ano em diante, eu contei para algumas pessoas mais próximas. Falei assim, gente, ora por mim que eu estou estudando, eu vou fazer a prova do vestibular. E aconteceu. Tanto que eu achei que eu tivesse passado para... Isso foi em 24. Foi em 2024, de 2024 para 2025. Passou para... Achei que tivesse passado para o UFGD e não para o EMS, porque a nota do UFGD saiu primeiro, né, a cortar os dados. E aí, no final das contas, não foi, e aí não tinha passado para o UFGD, tinha ficado para a rodagem da lista do UFGD. E aí, quando saiu a nota da OEMS, eu passei em 6º lugar. E aí o Gabriel, filho da Lisane, me mandou mensagem, você passou? Eu falei assim, não passei, Gabriel, eu estou em 6º lugar e eram só 5 vagas. Ele falou assim, não, então nós vamos descobrir. E aí ele foi atrás dos primeiros colocados, e aí os 3 primeiros colocados, 2 tinham passado na UFMS, e o primeiro tinha passado na UFMS e na UFGD. Aí ele foi e mandou mensagem para o menino, perguntando para o menino, falando que ele era veterano do menino lá na UFGD, para saber se o menino ia assumir a vaga na UFGD. E aí o menino falou que ia para a UFGD. Aí, na mesma hora, ele foi lá em casa. O Gabriel foi lá em casa, na mesma hora. Eu acho que o Gabriel estava mais eufórico e acreditado do que eu. Porque ele foi lá em casa, ele falou assim, você passou, e me pintou, e me abraçou. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, não, eu falei com o menino... Aquela cena na sua casa pintada. Foi ele foi lá em casa, ele tava muito eufórico. Ele não pertinho. Ele É pertinho, eles moram pertinho, ele sim. não tinha nem almoçado, para você entender. Ele não tinha nem almoçado, porque ele foi atrás ele caçou o guri no Instagram, e foi atrás do guri, e ele só sossegou a hora que ele conseguiu a resposta do menino, para o menino falando que o menino não ia assumir a vaga na UEMS. E aí, como o menino não assumiu a vaga na UEMS, automaticamente eu subiria. Sim. E aí, assim, foi inacreditável. Inacreditável, porque... Passou para... né? Para medicina. Então, não, assim, para medicina, queria fazer em Dourados e passou na UEMS, que é colada na casa dela. 10 minutos da minha casa. Será que a benção é pouca? Não, não é pouca. Caiu no terreno de casa. Não, eu fiz os 3 vestibulares, né? E eu falei para Deus assim, qualquer um dos 3 que eu passasse, eu iria. Tá nas mãos de Deus. Tá aí. Eu entreguei nas mãos de Deus. Ele sabia do meu sonho, ele sabia dos meus planos, mas eu sempre confiei muito, assim, que ele iria direcionar, né? Aí todo mundo pergunta, vai fazer obstetrícia? Deus sabe. Mas, Laila, Deus é que a sabe. minha pergunta antes da gente entrar nas perguntas aqui é a seguinte. Tá, e agora? Você vai ficar do lado de quem? Da enfermagem ou da medicina? Essa a pergunta? E agora Já arrumei uma briga esses dias na sala de aula, porque um colega meu foi falar mal da enfermagem e eu arrumei uma briga. Eu não aceito que falem mal da enfermagem. Não aceito. Vai virar doutora, mas o coração é enfermeira. Eu continuo sendo enfermeira. Eu acho que a gente tem que respeitar. Tem campo para os dois. Tem campo para os dois. A gente tem que respeitar as classes. E outra, uma profissão não funciona sem a outra. É isso. Não, isso, é isso. Para mim é tipo arroz e feijão. Não tem como. Não tem como. Complementa o outro. Um complementa o outro. Não tem como. A gente tem que trabalhar junto, tem que trabalhar unido. E a gente precisa se respeitar. Cada um tem a sua função. E eu acho que um dos motivos também de eu ter desejado também fazer medicina não só por causa disso, dessa questão, desse desejo, desse sonho lá de trás, mas foi também pensando nas pacientes. O meu sonho sempre foi a obstetrícia, trabalhar com parto. Sim. Mas para poder dar mais qualidade para as mulheres, poder prestar uma assistência melhor. E muitas das vezes eu me sinto muito limitada dentro da enfermagem. E, querendo ou não, as pessoas, a gente tem um certo preconceito, quanto pessoa, quanto ser humano. Se você pega uma pessoa que é médico, você pega para você o médico e fala para você, você aceita mais fácil do que um enfermeiro falando. Então, eu entendo que, talvez, sendo médica, o falar, as orientações vão ser muito mais aceitáveis do que sendo enfermeira. E aí é muito difícil. Eu vivi isso na pele.
há uns 15 dias atrás. O bebezinho da minha prima nasceu, eu fui acompanhar o parto lá no Rio, e foi muito difícil, assim. Eu teve uma hora no parto que eu tive uma estafa emocional muito grande. Eu chorei muito mais do que minha prima no parto, mas de raiva, porque eu fiquei amarrada num processo em que eu sabia o que estava acontecendo, sabia o que precisava ser feito, mas eu fui ignorada pelo médico porque a médica não quis me ouvir. Porque eu era uma simples enfermeira que estava acompanhando o trabalho de parto. Sim. E ela era médica. Sim. E que ela só foi tomar a decisão da mesma coisa que eu já tinha falado para ela que precisava ser feito 2, 3 horas depois. Que se ela tivesse feito antes, eu teria resolvido o problema antes. Já tinha nascido. Exatamente. Já tinha nascido. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica limitado nesse sentido, entendeu? Mas vai continuar nessa mesma área ou teremos uma cardiologista aqui? A gente eu tenho um top 5. Opa, aí, ó. Caraca. Essa eu não sabia. Vamos lá. Eu tenho um solta aí. top 5. Eu tenho obstetrícia, minha primeira opção. Certo. Tá no quintal de casa, né? Tá. Tô no quintal de casa. Medicina fetal, em segundo lugar. Continua no quintal de casa. Anestésio, que é anestesista, Sim. né? Medicina e saúde da família. E a última opção é cirurgia cardíaca. Vai ficar no quintal mesmo. Mas assim, eu acho que vai ser muito difícil. Provavelmente vai ser 1 e 2, assim. Muito bem. Laila, que gostoso escutar, mas a gente tem um tempinho, né? Vai. Mas vamos lá. Nossa primeira perguntinha. Qual seu versículo favorito? Seu verso. Meu verso favorito está em Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bem Caleb, né? Bem Caleb. Esse é o meu verso favorito. Não, e a própria profissão também, né? E a própria profissão que me também. acompanha desde sempre. É mesmo a profissão também, esse verso é para essa profissão mesmo. É, para essa mesmo. Laila, um livro que você recomenda? Dois. Tem vários, mas assim, o primeiro é História da Redenção. Eu já li esse livro umas 2, 3 vezes, assim, e ele é emocionante. Emocionante, assim. Leiam, releiam. Eu acho magnífico você poder ler a História da Redenção e você ver como que é todo o desenrolar da história desde a queda de Adão até a crucificação de Cristo. E o outro é Conhecer Jesus é Tudo. Também assim é apaixonante, assim, você vê como que poder estar mais próximo de Jesus transforma a nossa vida. Sim. São 2 livros assim. Tá anotado. Muito bem. Essa é uma pergunta interessante. O que a Laila faz nas horas livres? Qual é o hobby da Laila? Ver parto. Ei, abre o YouTube para fazer essa parte. Olha, hoje em dia, Que está mais... Quantos semestres falta? eu tô comecei o 4º semestre agora, então falta 4 anos, 8 semestres. Faltam 8 semestres. Vamos em frente. Hoje em dia, o meu hobby é dormir. O tempo livre que eu tenho, eu durmo. Recarregar a bateria. Recarrega a bateria. Não Mas questione. eu gosto muito de assistir TV. Sempre gostei. Desde a infância, desde pequena, assim, eu sempre gostei de sentar e ficar vendo televisão. Eu não gosto de, de assistir, acompanhar série em notebook, em celular. Eu gosto de ver na televisão, assistir programas de televisão. Então, eu fico passando os canais, canal de esporte, Afinal de qualquer contas, coisa. É hora livre. É o hobby. Nós estamos perguntando o hobby e hora Exatamente. livre. Então, pronto. Mas hoje em dia é dormir. O tempo que eu tenho livre, eu estou cochilando. bem. Aproveita. Muito bem, durma. Personagem bíblico. O meu personagem bíblico preferido é Josué. Eu acho que Josué ele foi um cara que ele não teve muitas escolhas, ele foi escolhido. E eu me vejo muito nele.
apesar de eu ter tido a oportunidade de ter escolhas, eu sinto que eu fui escolhida por Deus para estar em lugares, em situações, em momentos, para lidar com pessoas. Então, eu me vejo nele. E aí, por isso que eu gosto de Josué 1:9. Porque eu vejo que ele me coloca em lugares e situações que eu preciso ser forte e ter coragem para poder lidar com essas situações. Pode cair o mundo, estou em paz. Que hino, que música que traz você para esse momento? Eu gosto muito das músicas do Inário. E a gente, como eu falei para vocês, a gente desde novo, a gente trabalhava muito no som, né? E na época era aqueles CDs. Fez tudo, cara. Troca CD, pega CD Cara, e eu fiz muito isso aí, eu fiz muito isso aí. Você fez muito isso aí também, né? Que era CDzinho, né? Coletânea, assim. Exato, Aí tinha que isso aí escolher rodando, tinha que escolher os hinos daquele mesmo CD para ficar mais fácil. Apertando. E aí eu não lembro qual é o número do hino no Inário Novo, mas no Inário Antigo é o 150, que é o Não Desistir. Não desisti. Esse é o meu hino. É o meu hino favorito. É o meu hino, assim, que nas horas de raiva, nas horas de... Tem cara de Laila essa música mesmo. Nas horas de desespero, nas horas de tristeza, é o hino que eu canto. Depois é um hino dessa que tá no meu história coração. toda, esse hino realmente caiu, assim, cobriu ela como um guarda-chuva. É o assim. hino que eu tenho no meu coração, assim. Sabe você ter um cântico no coração? Esse é o meu hino. De coração, esse Esse é o meu hino. A Laila desbloqueou agora uma memória da minha antiga igreja, justamente disso daí. De pegar, qual que são os hinos de hoje do culto? 2 escola sabatina, 150 e 290, por exemplo. Não, e irmão. do culto, beleza. Aí você ia lá, eu já separava esse CDzinho. Deixava o CDzinho do lado. E pra aí, poder qual que é a faixa? Faixa 5. Colocava tudo, abria. Cara, era maluco, mas era muito bom. Era muito bom. E Laila. a gente aprendia os hinos, né? Sim, porque, né? Colocou ali. Não, e detalhe, memorizava já a sequência, número e tal. Onde que tá o 150? Não, já tá no CD 5, por exemplo. Exato, Exatamente. exato. Muito massa. Pô, Laila, foi muito bom ter você aqui conosco. Que história Que gostosa. história maravilhosa. Que história de gostosa. de perseverança, de fé e de Nem ter chorei. a certeza. Eu achei que eu fosse chorar. Ele se preparou, né? A gente- Vi um olho marejado ali no momento ali, mas... Um momento não, né? Alguns. Vários momentos. Mas, Laila, a gente gostaria de dar a oportunidade para você agora de, aqui olhando para essa câmera, dar uma mensagem, dizer algo especial para as pessoas que estiveram nos acompanhando aí neste momento, aqui, dessa conversa. É o seu momento agora. Nossa. Olha, eu quero dizer para você que se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, a gente te espera aqui na Igreja do Bairro. Vem conhecer a gente, vem conversar comigo, que eu posso te contar, tem muitas histórias para contar. Mas se você não tiver, da onde você estiver e não puder estar aqui, eu quero dizer para você que não desista. Às vezes a gente pode pensar que a caminhada está sendo difícil, a caminhada está sendo dura, às vezes está sendo árduo, pesado demais, mas Cristo ele já venceu por mim, ele já venceu por você, ele já cumpriu todas as promessas dele para a nossa vida, para que a nossa vida pudesse ser mais fácil. Então só confie. Confie que ele já tem lutado por você, confie que ele já venceu por você, confie que esse momento de luta, de dor ou dificuldade que você está passando agora já foi vencida por ele e que muito em breve ele vai voltar e ele vai poder restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde e a gente vai poder estar juntos com ele lá no céu, o louvando e o adorando. Então, assim, não desista, não desista. Eu passei por muitos caminhos, conheci muitas pessoas, muitas famílias. Tive momentos de muita dificuldade, momentos de lutas, momentos que eu pensei que talvez não fosse dar certo, mas eu sempre confiei que ele esteve ao meu lado. Então, confie que ele está ao seu lado, confie que nada do que a gente vive aqui nessa terra tem mais significado, tem mais sabor do que a gente vai viver com ele lá no céu. Amém. Amém. Fala fácil, né? Fala. Eu tô achando que saúde da família vai entrar no top 3 Vai. ali, porque... Vai sair do 5, vai pro 3. Rapaz, tem um cuidado pra Eu falar. gosto de saúde da família. Aí, ó, tá vendo? Gosto muito. Palavras boas. Já pensou em psicologia também? Porque conversa tão macia.
Mas vamos lá, vamos embora. Vamos lá, amigo. Vamos embora, que eu vamos tenho que embora. estudar. Você quer conhecer a doutora Laila? Porque eu só sei falar doutora Laila agora. É aqui, ela já falou, aqui no bairro Mambaí, na Avenida Salgado Filho, 602. Nosso culto é sábado de manhã, às 8h50, domingo. Às 19 horas. Ó, e quarta-feira, Às 19h30. vem aqui para abraçar, conhecer a doutora Laila, sábado de manhã aqui. Ela tá quietinha, mas na hora que você der o bom dia, você vai ganhar um sorriso. Gurizada aí atrás, Wesley, Pompeu, vambora? Partiu? Partiu? Bora? É isso aí. Aê, gurizada. Quase Muito que não bem. foi, hein, Pompeu? Siga nossas redes sociais, dá um like lá para nós, continua Comente, assistindo a gente. Compartilhe. E o Pod Bairro é isso, contando histórias. É isso aí. Vamos lá, Vambora? amigo? Vambora? Valeu. Vamos lá, Ancião. Minha Valeu. doutora Laila, muito Valeu, obrigado. Laila. Obrigada, Valeu. Obrigado. meninas. Até o próximo episódio. Até o próximo. Um abraço. Gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.